O Internacional segue com a sua preparação para enfrentar o Avenida neste domingo com os portões fechados no estádio Beira-Rio. E a grande expectativa está em cima de Lucas Alário, atacante que vai fazer a sua estreia com a camisa do Internacional e que tem treinado muito bem no CT Parque Gigante. No mercado de transferências, a expectativa está em cima de Rafael Santos Borré. O atacante colombiano está ainda no Werder Bremen, sem data definida para a sua chegada em Porto Alegre. E no domingo tem um jogo importante que pode até mesmo acelerar o processo da sua chegada ao Internacional a partir ainda do mês de janeiro. A gente fala também da busca colorada por um primeiro volante, porque o negócio com o Thiago Maia travou. E isso através da postura do Flamengo, que pede valores absurdos pelo atleta e faz o Internacional recuar neste momento. A concorrência do Corinthians e outros jogadores do mercado fazem com que a chance de Thiago Maia vir para o Beira-Rio diminua neste momento. A gente fala também a respeito de Cuéllar, outro volante que está no mercado, mas que neste momento é descartado pela direção. A gente explica o porquê. Esse é o Diário do Inter KTO desta quinta-feira, 18 de janeiro de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo dessa quinta-feira. Vamos começar falando sobre o treinamento dessa tarde no CT Parque Gigante. O técnico Eduardo Cudê trabalhando e definindo o time que vai enfrentar o Avenida na estreia da temporada neste domingo às 4 horas da tarde no estádio Beira-Rio, tá? O time, ele já está muito bem encaminhado. A gente tem aqui uma tendência, tá? De escalação, até porque os treinamentos eles estão sendo todos fechados, mas a tendência é que Ivan ou Kehler sejam os goleiros, e aí na linha a gente tem a Bustos, Vitão, Robert Renan e René, o Rômulo como primeiro volante, Arangues, Johan e Wanderson, na frente o Ener Valencia junto do Lucas Alário. Essa é uma tendência de time titular para a estreia colorada nesse Campeonato Gaúcho, tendo como base quem está à disposição, quem está fora e as peças que o Cudê poderá utilizar nesse time, tá? O grande destaque desses treinamentos, e de novo a gente fala sobre ele, é o Lucas Alário, tá? Inclusive repercutiu bastante nessa quinta-feira um gol que ele fez, um chute de uma boa distância contra o goleiro, ele coloca no ângulo e faz um golaço que repercutiu bastante porque tá todo mundo muito empolgado com a possibilidade do Lucas Alário estrear com a camisa do Internacional. Tá todo mundo ansioso para ver o Lucas Alário com a camisa do Internacional, e ele é a grande atração do jogo desse domingo no estádio Beira-Rio. O torcedor não vai poder ver ele pessoalmente, já que a partida será realizada com os portões fechados, mas pela TV vai poder acompanhar o Lucas Alário fazendo sua primeira participação com a camisa do Internacional, tá? Avançando na pauta, além dessa partida importante, que é a estreia na temporada, a gente fala a respeito de Rafael Borré, que é o grande assunto ainda do momento no Internacional. Essa quinta-feira foi de nenhum tipo de avanço em relação à tentativa do Inter, que ainda existe, é uma tentativa silenciosa nos bastidores, de antecipar a vinda de Rafael Borré para o Internacional, já que ele foi anunciado, ele vai chegar no máximo no dia 10 de julho, mas a ideia do Internacional é, ainda em janeiro, colocar o jogador à disposição nos treinamentos do técnico Eduardo Cudê. E esse domingo vai ser um dia importante para essa definição de Rafael Santos Borré, tá? Isso porque o Werder Bremen, que é o time que ele joga, enfrenta o Bayern de Munique às 11h30 da manhã pela Bundesliga. E o resultado, a atuação do Borré nessa partida pode determinar muito do futuro do jogador lá em Bremen. Vamos lá. Se o Borré tiver um bom desempenho, ajudar o Werder Bremen, o ambiente dele lá na Alemanha, ele melhora. E dessa forma fica mais viável a permanência dele. Agora, se o Werder Bremen entrar em crise, e a gente viu isso acontecer com o Ener Valencia, quando o Fenerbahçe perdeu a chance de título do Campeonato Turco, se acelerou o processo de vinda dele para o Brasil. E a mesma coisa pode acontecer com o Werder Bremen junto ao Rafael Borré. Existe hoje um incômodo, existe hoje uma indignação por parte do clube alemão pelo fato do Rafael Borré ter sido fotografado com a camisa de outro clube, e o desempenho do Rafael Borré no Werder Bremen nos próximos dias vai dizer como que é o ambiente dele na Alemanha, e isso sim vai ser determinante para que o Inter possa jogar nesta negociação e de alguma forma tentar a antecipação da vinda de Rafael Borré, que é a principal contratação desta temporada, tá? Além de Rafael Borré, um outro negócio que estava avançando era o de Thiago Maia, mas a
as notícias desta quinta-feira, elas não são positivas em relação a isso, tá? Porque o negócio com o Thiago Maia travou. E o culpado disso, o culpado entre aspas, é o Flamengo. O Flamengo está dificultando a negociação. E o objetivo do Flamengo em dificultar é fazer um leilão, porque outros interessados voltaram a aparecer pelo volante, tá? No início do dia, o Corinthians deixou claro, e o Corinthians foi buscar informações do Thiago Maia porque queria retomar a negociação que teve em determinado momento com o volante flamenguista, tá? E a partir disso, a informação que o Inter está passando nos bastidores é que o Flamengo aumentou muito a sua pedida, tá? Ou se tornou mais irredutível do que estava em determinado momento em relação à pedida. E a pedida do Flamengo é de absurdos 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos do Thiago Maia. Para vocês terem uma ideia, esse é um valor maior percentualmente, é um valor maior proporcionalmente ao pago pelo Borré. O Thiago Maia seria mais caro do que o Borré. O Borré se tornou aí, com bonificações, pode ser 7 milhões de euros por 80%, mas o pagamento inicial 6,2 milhões de euros por 80%. E o Thiago Maia, o valor seria de 10 milhões de euros no total, porque é 5 milhões de euros por 50%. E o Inter não vai pagar esse valor. E o Inter já disse que não vai pagar esse valor. O que acontece é que o Thiago Maia quer vir jogar no Inter. E o staff do Thiago Maia está a todo momento em contato com o Internacional, forçando e tentando viabilizar essa vinda do jogador para Porto Alegre. E o que a direção do Inter disse em determinado momento era que o empresário do Thiago Maia sinalizava que o Flamengo estava disposto a fazer uma liberação pelo valor que o Inter estava disposto a pagar. E que é um valor que a gente não tem a confirmação, se fala em 3 milhões de euros, mas a gente não tem essa confirmação exatamente, tá? E o staff do jogador dizia, olha, o Flamengo vai liberar, o Flamengo não quer mais o Thiago Maia, ele não tem mais espaço lá, tanto que ele não viajou na pré-temporada com o Flamengo para Manaus e depois para os Estados Unidos, então vai liberar. Mas oficialmente o Flamengo se mostra irredutível. E isso faz o Inter, neste momento, se travar ou recuar na negociação, porque o Inter não vai pagar esses 5 milhões de euros que o Flamengo está dizendo querer pelo Thiago Maia, e isso pode inviabilizar o negócio nesse momento. O jogador tem um acerto com o Internacional, mas o negócio está travado justamente no Flamengo, já que o Thiago Maia tem contrato ainda longo com a equipe carioca, tá? Na tarde dessa quinta-feira, eu gravei um vídeo aqui no canal trazendo uma importante informação sobre o Campeonato Gaúcho, porque o Inter tem 2 jogadores que estavam suspensos por 6 partidas no Gauchão, o Alan Patrick e o Gabriel Mercado. E essas punições, elas diminuíram de 6 para 2 jogos. É verdade que cabe recurso disso ainda, e a Procuradoria do TJD está realizando recurso e vai ter julgamento desse recurso ao longo da próxima semana, mas a diminuição hoje, ela existe. E o Gabriel Mercado e o Alan Patrick hoje estão liberados para o jogo do próximo sábado contra o Ipiranga. Do próximo sábado não, do sábado subsequente, contra a equipe do Ipiranga no estádio Beira-Rio. O julgamento pode mudar isso. Eu falo sobre isso e as opções que o Cudê ganha nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir, tá? Bom, eu quero finalizar falando a respeito de Gustavo Cuéllar. Jogador que interessou muito ao Inter no ano passado. O Inter chegou a fazer contatos com o jogador na Europa, quando ele estava no Al Hilal da Arábia Saudita, e que agora está de novo no mercado. O Cuéllar, ele foi vendido do Al Hilal para o Al Shabab, também da Arábia Saudita. E ele está neste momento negociando com o Vasco da Gama. E as informações que vêm do centro do país é que o negócio envolve 7 milhões de reais ou 1,7 milhões de euros. Assim, eu acho muito difícil que seja exatamente esse valor, tá? Porque o Cuéllar, por exemplo, lá com o Al Hilal, era pedido 5 milhões de euros por esse jogador. O Inter tentou pagar, não conseguiu, o Inter quis bastante o Cuéllar. Se fosse 1,7 milhões de euros, o Cuéllar estaria sendo dado para o futebol brasileiro, tá? E o Inter descarta, neste momento, fazer uma investida pelo Gustavo Cuéllar. Então tem muita gente que pergunta, pô, o Vasco tá vindo aqui trazer o Cuéllar. E a sinalização do Inter é justamente que o Cuéllar é muito caro, é fora hoje da realidade do Internacional do que o Inter está gastando por jogadores. Até porque o Inter, por exemplo, não vai pagar 5 milhões de euros pelo Thiago Maia. É óbvio que, se for 1,7 milhões de euros, e a negociação com o Vasco depois, quando concretizada, é que vai dizer isso, é um valor pagável pelo Internacional e, de fato, a gente vai ficar sem entender o porquê o Inter não entrou nesse negócio. Mas o que vem da direção colorada o valor é alto, ou seja, muito maior do que esse que está sendo divulgado. E por isso o Inter acabou não entrando nessa negociação, tá?
Pra fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds ao longo dessa quinta-feira. Odds da sexta, na verdade, e do final de semana de campeonatos pelo mundo, tem também Premier League e NBA. Ó, por exemplo, Premier League, neste sábado, Arsenal e Crystal Palace. O odd do Arsenal tá pagando 1,28. No sábado também tem Roma e Hellas Verona, pela Série A, pelo Campeonato Italiano. Odd da Roma 1,47. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito, fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!